Alô, gente de todo o meu Brasil. Você é gente nossa. O Evangelho de Cristo é coisa nossa. Nós somos um só na pessoa de Cristo. A graça de Cristo resplandece sobre todos aqueles que acreditaram na verdadeira graça de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo, que foi o único apóstolo que foi para o mundo gentil. Então, por isso que nós estamos gratos ao nosso Deus por tudo que ele fez. O título da mensagem é essa: não se mistura com este povo. O que quer dizer isto? Muita gente tem pegado de uma forma completamente diferente. Não se misture com este povo, disse o Senhor. Mas nós somos gentios. Nós não somos judeus. Ele não está dizendo isto, não foi para nós, foi para aquele povo. E hoje, você vê muitas religiões não querendo se misturar. Muitas religiões, hoje, elas não querem contato, muitas vezes afasta até os seus familiares. Então não adianta você ter um filho e você querer, porque foi o caos de Deus. Deus quis trazer aquele povo separado das demais nações. As outras nações tinham um tipo de adoração, outros costumes que Deus não gostava, Deus não queria. Deus queria ter um povo completamente diferente das demais nações, que oferecia sacrifícios de criança para os seus deuses. Deus não queria essas coisas. Eles tinham as práticas que não agradavam a Deus. Foi por isso que Deus... Então não adianta. Mesmo Deus tentando impedir a nação de Israel para que não se misturasse com eles, ele não conseguiu. Nem o próprio Deus não conseguiu segurar este povo. Porque nós olhamos, quanta desavença houve durante os 1447 anos. Parece isso que se dizem. Eu não posso afirmar, mas se diz, os teólogos, 1447 anos durou a lei de Moisés. Mas durante todo esse tempo, o povo só fez o que era mal aos olhos de Deus. Então não adianta. Então hoje você não adianta pegar um filho, uma criança. Essa criança não vai se misturar com nada. Eu não quero que ele se misture com criança, não quero que ninguém vê esse meu filho. No dia do nascimento, você faz com que essa criança ninguém vê. Essa criança nasce sozinho, tá? A mulher tem o parto normal, nasce essa criança, é cuidado ali, casa fechada, murado. Essa criança não sai para lado nenhum, e vai crescendo, e vai crescendo. Não sai com essa criança para lado nenhum para ninguém ver. Invita televisão, rádio, né, qualquer tipo de celular, computador, enfim, invita todas essas coisas. Eu não quero que o meu filho esteja em contato com o mundo. Tudo bem. Ele vai crescer. E ele cresce dentro de um mundo fechado. Dentro de um local fechado. Ele não conhece o mundo lá fora. Mas um dia a curiosidade vai chegar. Um dia, aqueles seus pais vão deixar de ir. E aí, ele vai sair lá fora. O que ele não fez durante 20, 30 anos, ele pode fazer dentro de um ano. Fazer tudo. Por quê? Porque dentro de nós não adianta você querer mudar uma pessoa.
quem tem que mudar, o querer procede de nós. Esse negócio de livre-arbítrio, não, você é quem decide se você quer ir para o céu ou se você não quer ir. Irmão, para com essas coisas, isso não existe. Você decidir. Quem somos nós para tomar decisão? Nós não tomamos decisão em nada. Nós estamos aqui, eu estou aqui agora. Eu não sei se daqui 10 minutos eu posso estar falando com você. Quantas vezes você fala com uma pessoa hoje, amanhã você recebe notícia para participar do velório dele? Oh, fulano deu aí um AVC. Está no hospital. Nós não somos donos de nada. Então, por isso que eu digo, meu irmão, não tem esse negócio de livre-arbítrio. Nós não somos dono de nada. Tudo procede, tudo é de Deus. Como disse Jó, enquanto esses homens ficam em cima dessas tribunas, não, você tem que se sacrificar. Você tem que fazer o seu tudo para Deus. Você tem que contribuir. Esses 10% que você dá para Deus ainda é nada. Você tem que dar muito mais. Você quer ser abençoado por Deus, se sacrifica. São os mentirosos. Deus nunca gostou de sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus gosta? Você olha para o Salmo 51, versículo 17, sacrifício para Deus é um coração contrito e aquebrantado. Se tiver um coração contrito e aquebrantado, é um sacrifício. Outro sacrifício, Filipenses capítulo 4, versículo 18. É você que agrada a Deus, é você contribuir para os necessitados. Você contribui, Deus se agrada desse sacrifício. Não é ficar sem comer, sem beber. Isso é tolice. Isso é uma tolice que criaram dentro das religiões. Ficar sem comer. Eu passei muito por isso. Eu passei aí dias e dias, aí ficava sem comer, achando que eu estava fazendo uma grande coisa. Jesus ficou 40 dias, fulano, Moisés, passou, eu também vou, Elias passou, eu vou passar. Isso é uma tolice. Tem muita gente que fica doente. E esses camaradas ficam aí em cima dos púlpitos, aí ensinando o povo a ficar sem comer e sem beber. Nem água você não pode pôr na boca. Você tem que sacrificar a sua carne, porque é a sua carne que é culpada do pecado. Que pecado? Pecado nunca existiu, não existe, nunca existirá. Quero que alguém me prove se já existiu pecado. Pecado foi para o povo de Israel. Pecado foi da lei. Pecado durou 1447 anos. Durou o pecado. Uma coisa que aconteceu e não existe mais. É como a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil existiu, mas ela terminou em 1888 e acabou. Pronto, foi varrido, não existe mais, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, em país nenhum existe mais escravidão. Pode até haver alguma escravidão escondido, mas legalmente acabou. Então, não existe esse negócio. Então, meu irmão, olhando para o que eu estava dizendo, Deus não queria mistura com o seu povo. Deus queria que aquele povo fosse um povo completamente diferente de todas as nações. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, você vai conduzir este povo para uma terra que mana leite e mel. Mas você vai passar por um lugar onde ali existe, naquele lugar, agoreiro, mágico, feiticeiro, encantador de encantamento, consultador de mortos, adivinhões, esses cartomantes. Você vai encontrar mágico, todo esse tipo. Né? Agoreiro, o que é agoreiro? Agoreiro é aquele que gora o tempo. Alguém procurava ele para saber, eu quero fazer uma plantação, vai chover? Não, a chuva vai demorar. A chuva só vai começar a chover tal dia, assim, então era procurado.
Esse é o algoreiro, encantador de encantamento. Deus disse, invita passar nessa terra, porque lá eles oferecem seus filhos aos deuses, queima os seus filhos, suas filhas aos deuses. Passa fora, longe desse povo, não se misture com este povo. Deus não queria mistura, porque todos esses que faz essas coisas é abominável, e Deus lança distante, fora. Eu quero esse povo distante. Então hoje nós vemos aí mágico fazendo mágica em circo. Você já viu muito isso, negócio de circo. Pá, o mágico vai lá e faz e pá, e tal, e pega um coador, enfia, e vira dos avessos, não tem nada. Daqui a pouco ele enfia a mão lá dentro, tira a pomba, tira coelho, tira roupa, tira tanta coisa lá de dentro daquele coador, mas não tinha nada. Um certo mágico pegou, pediu um chapéu, num circo lá. Isso aconteceu no estado do Paraná. Dá um chapéu aí. Quem tem o chapéu aí? Um camarada tinha um chapéuzinho. Naquele tempo usavam isso, foi nos anos 60. Tinha muito chapéu. O cara foi, tirou o chapéu, tava com a namorada. Deu o chapéu pro cara. O cara pegou o chapéu, colocou isso numa mesinha, começou a quebrar ovo e jogar dentro do chapéu. Quebrou uma dúzia de ovo, pôs dentro do chapéu. E pegou uma colher e começou a bater. E começou a mostrar pro povo. O povo olhava e via. E ele ainda fazia assim, ó. O povo vê. Aí ele chegou perto do dono do chapéu e mostrou, o dono estava revoltado. Ele acabou com o meu chapéu. Chapéu de estimação que eu tenho, tá, o camarada me fazia isso com o meu chapéu. E agora, como é que eu vou fazer? Chegou perto do cara e falou, olha seu chapéu. Tá, vestiu, quando vestiu, o cara jogou o chapéu, falou, me lambuzou tudo. Ele olhou, ele estava sequinho. O chapéu caiu lá seco, sem nada. Eu pergunto o que é isso? Então são essas coisas, magia. Deus condena essa prática, esse tipo de coisa. Consultador de mortos. Consultar espírito de quem morreu, como no caso de Saul, lá no capítulo 28 de 1 Samuel. Foi consultar uma cartomante, uma mulher que invocava espírito de morto. E chegou lá, ela invocou o espírito e apareceu. E ele se inclinou perante aquele espírito, pensando ser o espírito de Samuel, e entendeu, capítulo 28 ali de 1 Samuel, e entendeu Saul que era Samuel, e inclinou. Por que me desinquietaste, diz o espírito? Me fizeste sair do lugar em que eu estava. O que você quer que eu faça? Porque eu tenho clamado, tenho orado e Deus não tem me ouvido, nem por sonho, por revelação, por profeta, de forma nenhuma. O que você quer que eu faça? Pois amanhã tu e teus 3 filhos estarás comigo no Monte Gilboa. Agora, o que ele quis dizer com isso? É uma coisa que é de se impressionar. Porque o que ele disse cumpriu. Porque Samuel estava morto. Tu estarás comigo. No outro dia, morreu Saul e seus 3 filhos no Monte Gilboa. Isso está no capítulo 31 de 1 Samuel. Está lá. Então, Deus diz, eu condeno esse tipo de consultar. Você vê aí espiritismo, aí, Bom, encantador de encantamento. Você vê pessoas fazendo... Meu pai disse que viu um homem que tocava uma sanfona e 2 bonecas dançavam. Meu pai falou, eu vi isso com meus olhos. Todo mundo rodeou ali, vendo aquelas 2 bonecas dançando, 2 bonecas de pano. Abraçaram as 2 bonecas e ele tocando a sanfona ali, e as bonecas dançando. Cantador de encantamento. Então, vemos esse negócio de astrologia. Meu irmão, que hoje é um pastor, ele era fanático do Omar Cardoso, que era um dos maiores astrólogos que nós tínhamos aqui no Brasil. Ele tinha programa no rádio, e era famoso, várias revistas, e papá. E ele comprou um livro deste homem para ler à mão, negócio de signo. Né? O homem é especialista em signo, essas coisas. Então meu irmão comprou
Eu junto com ele, eu estava junto com ele também, eu comprei junto, comprei no dia meio o livro. Aí eu olhei o livro lá, não me interessei muito por livro, porque eu gostava muito era de música. E eu olhei ali, papá, não, tal, ele também não interessou muito, mas meu pai pegou e mergulhou nesse livro. Em pouco tempo, meu pai estava lendo a mão do povo. O povo vinha, principalmente mulher, o que mais vinha na casa do meu pai. Batia palma, naquele tempo não tinha campainha, batia palma. Chegava lá, é aqui que mora. Sim, eu queria olhar, que ele lesse minha mão. Meu pai pegava a mão e lia, e falava. E eu falei, pai, como é que é esse negócio? Como é que o senhor lê a mão das pessoas? Eu falei, leio o risco da mão. Mas como? Aparece escrito nas mãos. Eu falei, pelo... que coisa, né? Então, tá aí. Meu pai, o que meu pai era? Nada. Então, o que é? Então, quando Deus disse para que não se misturasse com este povo, para que não se contaminasse o povo dele, porque esse tipo de gente que faz essas práticas não agrada a Deus. E hoje está cheio, hoje esses movimentos pentecostais está cheio desse povo consultando adivinhação, CPF, placa de carro, tudo. E o que é isso? Foi isso que foi que me comoveu. Em 77, quando eu fui numa determinada chamada igreja, cheguei lá, tinha um tal de missionário que ele falava tudo. E me deixou, o que é isso? É o Espírito Santo. Ele tem o dom de revelação. É o Espírito Santo que está falando na boca dele. Me deixou. Eu era uma pessoa que eu gostava de artes marciais, tinha uma academia onde eu era fã da arte. Não sou fã da artes marciais. Gostava muito de música. Gosto muito de música. Então, de repente, gostava muito de viajar, fazer excursão e tal. Me divertia muito, eu era moço novo. Chega lá, ver um homem falando e chegava até a apontar o dedo para as pessoas. Eu fiquei maravilhado, falei, como é que Deus pode trabalhar na vida de uma pessoa? Hoje eu entendo que não tem nada a ver com Deus. Porque apóstolo Pedro não revelou ninguém, Paulo não revelou ninguém, nenhum dos apóstolos revelou ninguém. Não havia profeta ficar revelando, não. O profeta profetizava, porque o Espírito de Deus vinha sobre o profeta e o profeta profetizava o que Deus mandava. Logo encerrava, o Espírito se retirava. Pronto, o homem ficava comum. Agora, aparecem esses camaradas aí profetizando. E não só profetizando, revelando. Porque Deus me mostra que aqui tem uma mulher que passa por isso. Deus me mostra que isso... E eu ficava encantado com aquilo. E hoje eu sei que tudo isso procede de onde? Da própria carne. A própria carne da pessoa. As pessoas chutam. Eu posso fazer isso? Eu posso abrir um salão e começar a falar isso. Deus está me mostrando que aqui tem uma pessoa que sofre, não dorme de noite, porque os filhos saem de casa, não tem hora para voltar, e ela fica acordada até certa hora da noite. Onde está essa? Aí vai levantar a mão. Deus está mostrando aqui casal que não vive bem, casou, se dava tão bem, mas de uns tempos para cá, e tal, o marido chega em casa bêbado, onde está? Deus está mostrando pessoa que tem bico de papagaio, problema na coluna. Então, são essas coisas que hoje nós estamos vendo. Então, Deus lança fora, distante. Então, não pensa você que esses movimentos chamados pentecostal, Deus está. Deus não está nisso, que isso é feitiçaria. E a própria Bíblia diz ali no capítulo 5 de Gálatas, e o versículo 20, desde o 19, 20, 21, ali fala que feitiçaria é coisa da carne, procede da própria carne. Então, meu irmão, Deus não queria mistura. E hoje o que fizeram este povo hoje chamado evangelho? Se misturaram com feitiçaria, com catolicismo, com tudo quanto é coisa lá de Roma, que Roma fez, aquele monte, eles misturaram tudo. Ontem eu vi, assistindo aí, eu vi
uma determinada, não sei se é assembleia, não sei, vendendo quadro de Moisés. Quadro. Nós temos aqui 20 quadros para ser rematado. Você pendura esse quadro na parede. Parece que o preço era R$1.000 cada quadro. O que é isso? Critica tanto a Igreja Católica, cada uma imagem, muitas vezes na parede, e o que eles estão fazendo? R$1.000. Se você não puder pagar à vista, você passa o seu cartão, paga em 10 pagamentos. Tá vendo? Onde tem o próximo? Quem que é o próximo vai querer um quadro desse? Tal? Eu vi ontem no programa. Então, meu irmão, é o que hoje está acontecendo. Então, Deus não quer. Já não queria, e até o dia de hoje. Por isso que a graça procura se afastar, fugir dessas coisas. Porque naquele tempo, a pessoa pensa que esse negócio de espiritismo, esse negócio de cartomante, esse negócio de mágico, magia, astrologia, essas coisas são coisas de agora. E são coisas que existiam antes de Moisés. Já existiam essas práticas que havia naquele tempo. E Deus não está nesse negócio. Qual foi o dia que você viu o apóstolo Paulo revelar alguém? Aponta para mim. Qual foi o dia que Pedro revelou alguém? Pedro nunca. Por 3 vezes desceu o lençol. Quando ele estava orando, lá no capítulo 10 de Atos. E Pedro não entendeu o que significava aquele lençol, com vários animais dentro daquele lençol. Pedro não sabia, não entendia, não como coisa impura, imundo. Ele não sabia o que significava. Então, o único que revelou, quando a mulher vai chamar o teu marido, não tem o marido, disseste bem, lá no capítulo 4 de João, tu tivesse a mulher samaritana. E esse que tu tem, também não é teu marido, tu tivesse 5, e você está agora com o de 6 e não é teu marido. Ela vê, vejo que tu és profeta. Porque a palavra profeta, lá em Samuel 9:9, era vidente. Ele falava porque ele via. Agora, o que esses camaradas estão vendo hoje? Eles estão chutando. Vão chutando. Então, Deus não quer mistura. Por isso que o título da mensagem é essa. Deus não quer que o povo dele se misture com esse tipo de coisa. E é o que nós mais estamos vendo dentro das religiões, principalmente o movimento chamado pentecostais. Meu irmão, outro dia nós damos prosseguimento a este assunto. Fique com esta palavra. Graça e paz para todo. Goodbye.